2 a 4 semanas, enfim, é um negócio pesado. Gabriel, inclusive, já comente, achou que foi uma decisão acertada do Crespo? E aí, cara, aquela questão também, né? O São Paulo, a partir de agora, e inclusive foi o ponto crucial da nossa discussão na semana passada, o São Paulo não vai poder mais escolher jogo, e até o que eu ia perguntar para você, já iniciou com o Gabriel. O São Paulo vai priorizar o Campeonato Paulista? Ou o São Paulo tem que priorizar o Campeonato Paulista de agora em diante? É vice-líder do Brasileiro, mas briga pelo quê no Brasileirão? Porque até certo ponto, tudo bem, para não cair, tá encaminhado, pelo menos nesse começo. Mas e aí? Vai largar a mão de um campeonato para apostar no outro? Como é que fica isso? É um chão, né? Porque na semana passada eu falei aqui que valeria correr o risco no Campeonato Paulista e que seria time alternativo e assim, domingo provou que eu não sei nada de bola, né? Porque o jogo com o time reserva não tinha condição nenhuma do São Paulo passar de fase contra a Ponte Preta. Gabriel, né? desculpa te cortar. Depende, cara. Depende. Porque quem sabe os jogadores reservas trazem ali uma oportunidade de mostrar trabalho e coloca uma mobilização diferente do que os titulares colocaram, principalmente o Lucas e o Luciano, como bem falou o Arnaldo. Então, essa questão os reservas não ganhariam o jogo é muito... Né, a gente pode analisar... Quem vem do banco não faz por onde, técnica, muitas vezes, né, Renan? Sim, hoje quem vem do banco não faz por onde. Que era o argumento do Arnaldo. Esse é o argumento do Arnaldo, de que a questão técnica é muito diferente. Eu falei aqui também, é muito diferente. Mas quem sabe da questão da mobilização, da vontade, da entrega para esse jogo, seja muito maior. E como a Ponte é muito limitada e ficou provado no jogo, quem sabe fosse um jogo até mais tranquilo. Isso, no futebol, é completamente imprevisível. A gente sempre analisa, na maioria das vezes, do ponto de vista técnico. E aí sim, temos razão. Mas poderia não ter sido dessa forma. Não, eu falei para ficar em paz com a convicção de Arnaldo Ribeiro também, porque a gente discorda frontalmente de alguns temas, né? Então, nessa o ponto levantado por ele fez muito sentido, porque o time da Ponte realmente era um pouco mais, né? E se jogasse dessa forma, talvez não teria caído com apenas 1 ponto no Campeonato Paulista a Ponte. Campo ruim e tudo mais, o jogo, obviamente, teve a sua circunstância. Mas assim, daqui para frente é muito atípico também, e muito utópico, melhor dizendo a palavra, você achar que São Paulo vai jogar com um time alternativo a fazer mata-mata do Campeonato Paulista. Isso não é aceitável, talvez, em nenhum contexto. Né? Você entrar em Bragança Paulista com time reserva e passou. Cara, fase mata-mata entra em outra circunstância, e aí quando você está numa fase quartas de final, jogo único, com possibilidade de ir a semis, e há 4 jogos de um título, eventual título, você não aceita usar força moderada, né? Então você sonha com ser campeão. Isso é algo que faz parte do grupo e seria um bom começo de temporada para o São Paulo. Ótimo, a gente estava projetando aqui que poderia cair no Paulista, né? E já pensou chegando numa semifinal, chegando numa final e tenta uma conquista. Então já é um outro ponto. Agora, o Campeonato Brasileiro tem que continuar a prioridade. Acho que aí sim, na Sul-Americana, aí vale aquele risco que a gente comentou semana passada. Isso eu acho que é uma convicção que assim, deve ter algo ainda continuado dentro do São Paulo, né? Você tem que usar um time alternativo para a Sul-Americana. Acho que é a única alternativa que você precisa buscar. Porque não dá para você querer abraçar o mundo e ir com força máxima Paulistão, com força máxima Brasileirão, força máxima Sul-Americana, aí vai entrar a Copa do Brasil contra adversários nacionais. Isso ganha um peso também, você perde um jogo, empata um jogo Copa do Brasil também, gera um certo ruído. Então acho que vai com força máxima na Copa do Brasil até onde for possível. Então a Sul-Americana tem que ser a competição que você escolhe usar time alternativo. Ainda o Campeonato Brasileiro, entendo que a gente começou bem, São Paulo tá legal, tá azeitado o Campeonato Brasileiro, mas ainda não é uma situação que tá encaminhada para respirar tranquilo. Tem toda ali uma trajetória, tem muito time que começa bem, vai em queda livre, e aí é areia movediça o Campeonato Brasileiro. Então você tem que continuar focado, continuar pontuando. Acho que é o mais importante, essa perspectiva. E esses novos contratados, eles chegam em bom momento também. Você tem Danielzinho, que chega jogando, chega dominando no meio de campo. Tem Lucas Ramon, que fez o Cedric, que não fez em 2 anos praticamente, que é esse avanço pela ala para chegar na cara do gol. Tem uma outra característica. Aí você tem Cauli, que eu acho que é um jogador muito mais técnico do que correria, que é o time do São Paulo, mas que vai dar um certo refino para esse meio de campo, que é o caso do Marcos Antônio também, que une os dois, né? Ele é muito menos intenso e mais técnico. Aí você tem Carlos Coronel, que a gente mal viu, e o Dória, que tá ali para compor elenco. Mal viu, não, né? A gente não viu o Carlos Coronel.
o Dória para compor elenco. Então, acho que com mais uma peça ali, de repente um meia de assim, maior marcação, acho que está pronto o time para a temporada, e aí você precisa achar ajustes na base. Hoje, quem vem do banco, de fato, não entra bem. Maia, Ferreirinha, Dória, o Wendel, que assim, não conseguiu jogar contra, enfim, a Ponte Preta como 11 inicial, né? Que é um indicativo, acho, perigoso para a temporada, mas ganha essa variação também, né? Pode jogar com 3 zagueiros, pode jogar com linha de 4. E acho que vai ser muito importante para o São Paulo dar ênfase também agora no mata-mata, que é um tiro, mas não largar o Campeonato Brasileiro e escolhe a Sula para poupar. E o Rui falou sobre isso na entrevista agora há pouco, né? Diz que entende o lado do Crespo de proteger o time, na aspa dele foi essa, inclusive, né? Quando ele fala dos 45 pontos, ele entende que o Crespo estava mais protegendo o time, mas que, na verdade, o São Paulo ele manteve aquele discurso que ele teve no ano passado, né? Que o São Paulo entra para brigar por títulos. Então, teoricamente, no Campeonato Paulista, o objetivo do São Paulo, segundo o Rui Costa, é brigar por títulos. Agora, falando em favoritismo, eu queria que vocês chutassem quanto está a nossa enquete. Se o São Paulo é favorito contra o Red Bull Bragantino, sim ou não? Literalmente 50-50. Temos 460 votos, 50% São Paulo sim, 50% Red Bull Bragantino favorito. O negócio tá apertado. O torcedor meio divide aí, pelo menos esse dilema entre estadual e brasileiro, eu acho que depende muito de cada clube, né, de cada momento. E em relação ao São Paulo, uma coisa é se o São Paulo passar pelo Bragantino. Aí ele terá a semifinal no final de semana subsequente. Se ele não passar pelo Bragantino, ele tem, por um período, só o brasileiro, o Coritiba, na quarta, antecipado. Se ele passa do Bragantino, eu acredito que na quarta ele vai revezar alguns jogadores, não tem como. Assim como o Coritiba vai fazer se for a final do Paranaense contra o Atlético, por exemplo, no final de semana subsequente. Né? Agora começa a ter essas pequenas alterações, pequenos ajustes, né? E também é assim, né? Se a gente espremer, eu não vou citar o Eduardo Tironi, que eu brigo com ele toda hora, nenhum time briga pelo título brasileiro fora Flamengo e Palmeiras. Título. Não dá, né, cara? Vamos combinar. Né? Você tá lá, você já tem um bom time. Aí você contrata o Arias e o Marlon Freitas. Você já tem um ótimo time. Aí você contrata o Lucas Paquetá. Essas coisas que a gente está falando, desnível entre reserva e titular, não existe essa conversa para Palmeiras e Flamengo. Não existe esse debate. Então, de fato, ser campeão dos pontos corridos aconteceu nos últimos tempos o Atlético do Cuca e o Botafogo do Arthur Jorge, e só. Então, e aí, qual é a possibilidade de você ganhar um campeonato? E o São Paulo está fora da Libertadores esse ano. Estadual, Copa do Brasil, mais difícil, joga todo mundo, ou Sul-Americana. Então, é o que o Gabriel falou, você está a 4 jogos, e, de novo, eu acho que as palavras do Calera, elas têm antecipado algumas coisas. Como é que eu vou desprezar um negócio que eu posso ser campeão em 4 jogos? E o Crespo acrescentou, como é que eu vou desprezar um campeonato que leva 50 mil torcedores meus contra o Santos, e quanto o Grêmio levou 18? Claro, tem um monte de coisa para a gente ponderar. Fim de semana, meio de semana, preço de ingresso, um monte de coisa. Televisão aberta, um monte de coisa. Mas foram 50 mil São Paulinos e depois contra o Primavera foram 40 mil. Então, assim, não dá para a gente lutar contra alguma coisa que está acontecendo. A torcida mostra o caminho, ele disse, né? Inclusive. Ele falou, às vezes a torcida mostra o caminho. Ele tem razão em certo aspecto, né? Agora, também, para a gente incrementar a conversa, nós sabíamos, antes de começar essa brincadeira, que o AC/DC ia tocar. E que o calendário tinha sido divulgado. E que o São Paulo não vai jogar mais no estádio dele. Quando acabou o Primavera, eu encharcado na arquibancada, falei, gente, nesse campeonato a gente não joga mais aqui. Contra o Bahia, ano passado, eu falei a mesma coisa para o vendedor de água. Feliz ano novo, a gente não joga mais aqui. E contra o Grêmio, aquela maravilha. Que jogo o São Paulo jogou contra o Grêmio, hein? Que jogo. O São Paulo não joga mais aqui por um bom tempo. Isso não existe. Isso não existe. Isso dificulta, por exemplo, a conquista de um campeonato, o Paulista, e dificulta a conquista de uma posição melhor no Brasileiro. Óbvio, né? Porque Vila Belmiro ou Brinco de Ouro é outra conversa.
né? Então, essas coisas elas continuam acontecendo. Saiu o Casares, aliás, legado dele, né? E do Eduardo Toni. Mais um, né? Mais um. Só acabou a conta do Instagram. Mas esse acordo maldito com a Live Nation permanece. E eu amo esse DC, estou com raiva do Angus Young. Estou com raiva dele. Não. Entendeu? Não dá. Vai ter batuque lá fora? Que nem teria com o ex? Eu tentei, ó, então. Aqui, ó, tô com a camisa. Eu não fui no show do ex em protesto. Agora não dá, esse DC acho que é demais. Meu irmão me mata. Mas eu falei, ó, meu irmão, se eu não for, meu irmão me mata. Mas, cara. Seu irmão que tentou rebaixar o São Paulo, né? Existe essa história, Arnaldo. Ó, eu briguei tanto com o Bernardo Ito da federação por causa disso, cara. Filho da mãe. Mas escapou. Quero ver se o ano que vem a tabela vai ser essa tabela bonitinha, né? 4 visitas, começa em Mirassol e acaba em Campinas. 2 clássicos fora. 3 visitas sem público, né? Eu quero ver se vai ser essa boniteza o ano que vem. Já que, então, em tese, os mandos... Os clássicos não, depende se você for até a final ou não, né? 2 clássicos em casa, 1 clássico fora. Mas os caras capricharam, né? Mas não conseguiram não, cara. Não conseguiram não. Os detalhes, né, Arnaldo? Renan, Alisson, Rui Costa disse que ele está 100% reintegrado ao elenco. Hoje ele faz parte dos planos. Reintegrado ao elenco, ele já estava, né? Agora está 100% reintegrado aos planos. Aliás, antes de você responder, já guarda essa pergunta. Só colocar aqui o Thiago Traves. São Paulo precisa ficar atento com a situação do Ceará. Zona do rebaixamento na última rodada. Como está a situação dos contratos? Está sendo resolvida, né? Como a gente já noticiou, várias renovações aí sendo colocadas. Eu acho que só um ponto aí, se quiser até comentar, Renan, começando com você, mas o rebaixamento no Paulista, muitas vezes também, ele vem em uma sequência que começa já no início do ano, né? Eu lembro em 2021 que o São Paulo passou o campeonato inteiro na segunda parte da tabela. Inclusive na rodada 0, né? Porque o time começa com S e já começou na zona de rebaixamento do campeonato. Mas São Paulo começando bem o campeonato é lógico, não dá para cravar que não vai ser rebaixado, que a luta do São Paulo é pelo título, isso é cedo, óbvio que é. Mas já dá já tira um peso do Santos, por exemplo, que começou com 1 ponto conquistado em 9. Você não acha que isso influencia também? Não, influencia, né? O São Paulo tem enfrentado o último campeão brasileiro na primeira rodada, mal fisicamente, no Morumbi, né? Influencia, e o São Paulo fez o que tinha que fazer, ganhou. Poucos times daqui para frente conseguirão fazer isso, né? Então é importante. Nessa questão de você priorizar, né? Agora o Paulista, né? Passou de fase, tem que ir com todo mundo, não tem jeito. Mas quanto o Curitiba, também tem que ir com todo mundo que tem condição de jogar. Porque o São Paulo pega Curitiba e Chapecoense, né? Na sequência do Campeonato Brasileiro. Quando você pega a tabela, né, Arnaldo? Quando a gente pegava a tabela lá, o Rogério colocava pra gente, 6 pontos contra todos os adversários vamos jogar. Esses aqui, ó, nós temos que ganhar os 6, tá? E não importa o objetivo do time. Se é fugir do rebaixamento, se é ser campeão, se é brigar pela Libertadores. Desculpa, com todo respeito ao Curitiba. O Curitiba é esse e a Chapecoense é esse também. Então, você tem a oportunidade de fazer 6 pontos contra times que começaram bem. Surpreendente, até vi o jogo do Curitiba contra o Cruzeiro, fora de casa, no Mineirão, jogou muito bem, mereceu a vitória contra o Cruzeiro, mas eu acho que são times que não conseguirão permanecer nesse nível de atuação, eles vão oscilar, e a oscilação desses times, ela é muito acentuada, então o São Paulo tem que aproveitar esse momento bom que ele está vivendo, contra esses adversários, e ir para cima, e conquistar os pontos, e ganhar os jogos. Né? Então, mesmo que vai com o time titular contra o Red Bull, óbvio, mesmo que passe e vá ter ali o jogo de semifinal no fim de semana seguinte, eu não abriria mão de vamos jogar uma semifinal, então tira 5 aqui. Não. Acho que para mim o momento de tirar 5 foi ali contra a Ponte. Agora já não. O jogo contra o Curitiba lá, repito, é o objetivo de início de campeonato pré-temporada. São 6 pontos? São 6 pontos. Mas não é um jogo fácil. Eu iria com todo mundo. Você perguntou a questão do Alisson. Fazia tempo que a gente esperava que alguém viesse a público, né, do São Paulo e falasse a respeito da questão do Alisson. Né? Eu continuo achando que, do ponto de vista da aceitação da torcida, está muito complicado, continua muito complicado. Eu gostaria que houvesse um trabalho ali para
E o tempo pode resolver isso, né? Fazer com que ele ingressasse ali no elenco, colocar, por exemplo, você coloca mais treinos abertos, vendo a interação dele com os companheiros, mostra para o torcedor alguma coisa, certo? Então, quando é tudo muito escondido, quando pouca gente vem falar sobre o caso, eu gostaria, sabe quem falar sobre o caso do Alisson? O Rafinha. Acho que o Rafinha poderia falar. Foi companheiro dele, conhece muito bem ele, certo? Ajudou em momentos difíceis. Acho que o Rafinha poderia falar e tem o respeito da torcida. O Rafinha tem muito respeito, admiração da torcida, como um líder que foi como jogador e que tem sido nesse novo cargo que ele tem, né? Como gerente esportivo, não sei como que é o nome do cargo, mas esse meio de campo entre jogadores, ele tem muito respeito da torcida. Eu gostaria que ele pudesse vir, eu acho que seria importante para o Alisson. Quem sabe, torcedor é complicado você entender o torcedor, e ele tá certo no que ele achar, no pensamento que ele tiver a respeito do Alisson, dele ter ido lá no CT do Corinthians, não importa se com liberação ou não, né? Há para mim aí um erro de análise do Alisson e do staff do Alisson, nesse sentido, sem ter o contrato assinado. Mas eu acho que o Rafinha, por ter muito esse respeito da torcida, coisa que o Rui Costa não tem, de toda a parte da torcida, quem sabe a palavra dele chegaria na torcida de uma outra forma, e a torcida começasse apenas o começo de ver o Alisson com outros olhos, né? E ele, quem sabe, ele é um ativo do clube, gente. O São Paulo paga ali, não sei quanto que ganha o Alisson, não sei se vocês têm informação, 500, 600 pau por mês, sei lá, um negócio desse nível. Ele não ganha pouco, porque a renovação veio depois do título da Copa do Brasil. Sim. Ele estava valorizado, pré-convocado para a seleção brasileira, ele estava muito valorizado. Então, cara, é um ativo do clube. Eu, como torcedor, penso de uma forma, eu, como analista, penso de outra, e como ex-jogador, penso de outra completamente diferente. E que eu acho que o Rafinha poderia ajudar nesse sentido. Não sei se vocês concordam. Perfeito. A torcida aqui no chat questionando muito, mas, Arnaldo, eu lembro que você falou ainda, você citou na live passada, inclusive, sobre o Alisson, né? O Alisson é um ativo do São Paulo e tudo mais, jogou muita bola no São Paulo já, e aquela coisa. O São Paulo não vai liberar o cara de graça, como o Rui falou, mas não vai negociar o cara, porque existe uma parcela da torcida, maior que seja, achando que ele não pode mais vestir a camisa do São Paulo, segue sendo um ativo do clube, e o São Paulo não vai liberá-lo de graça. E essa era a questão nossa, né? Se ele se desvalorizava ou não. Mas até, já encaminho para você, mas eu acho que o Gabriel vai concordar comigo. A gente, nos treinos, pelo menos, eu acho que é muito claro como ele fica entrosado com os companheiros, né? Em nenhum momento é assim, escanteado. Claramente, assim, ele tá bem envolto ali. A questão realmente é com a torcida, né? Ele é um cara que ele tem carinho ainda do grupo, isso não mudou. Mas acho que com o torcedor, assim, o nível de paciência com o Alisson, ele fica muito, muito restrito, né? Então, a gente coloca aqui um cenário que o Alisson volta ali no jogo contra o Coritiba, entra ali no segundo tempo. Cara, o primeiro passe errado dele tem sempre aquele comentário que vem, né? Então vai ser um jogo psicológico muito importante aquele também. Aquele grito na tribuna, né? Ou no estádio, quando for em casa, né? Quando for em casa, haverá gritos. Mas é importante, né, observar essa aspa do Rui, porque ele traz, né, que não vai negociar o Alisson a qualquer valor, porque vieram possibilidades para o São Paulo de empréstimo pagando meio a meio, e aí não faz sentido, o Alisson não ganha pouco salário para isso, né? Você tem que buscar um bom negócio para a questão do Alisson. Eu acho que é fim de ciclo, e acho até que o Alisson, presente no meio de campo do São Paulo, ele é um jogador que ele tira espaço, talvez, de outras peças que possam surgir, porque o Alisson hoje seria a opção para o meio, a sexta opção para o meio. Fica difícil a gente elencar, né? Mas qual que é a posição do Alisson para o time. Se você, por exemplo... Diga, Arnaldo. Desculpa, Gabriel, só para essa coisa da opção, né? Eu penso bastante nisso. Por exemplo, se você vai tirar Marcos Antônio ou Danielzinho, ou mesmo Bobadilha, qual é a primeira opção para reserva, para entrar? O Pablo. Mas ele muda a característica bastante, né, da mobilidade dos três. Sim. Qual outro jogador tem, fora os jovens? O Hugo então, nem mas quem joga mais confiante hoje, Arnaldo? O Alisson com esse contato, ou o Pedro Ferreira, por exemplo? Eu não acho que vai a um nível tão distoante. Não dá pra saber, o Alisson não jogou até agora, né? Não dá. O Pedro Ferreira, o Jorge e tal, são coisas ali para... A questão, para mim, assim, primeiro, a gente
vive a era do cancelamento. Então, o Alisson já foi cancelado. Bom, agora, pensando de uma forma prática em relação a elenco, se analisar o elenco do São Paulo, ele teria bastante espaço, ainda mais da forma que o São Paulo atua hoje com o trio do meio. Mas muito espaço. Ele seria, talvez, mais opção que o São Paulo atua com o trio do meio em qualquer formação, Arnaldo. Em qualquer formação. Mesmo com 3 zagueiros. Com 3 zagueiros. E ele é o mais versátil, ele é mais versátil que o Pablo Maia, né? Ele tem mais chegada que o Pablo Maia. E também eu vejo, se ele conseguisse, agora eu não sei se essa brecha se abriu, mas eu analisando o elenco agora com a chegada do Cauli, se você tem o Alisson e o André Silva de volta, eu acho que você tem um elenco completo. E aí você passa a ter um banco. Você não tem um banco hoje. Essa é a questão, né? O André Silva também supre algumas coisas que o Tapia não tem, né? Que é outra. E aí a questão. Eu vejo essa situação, os moleques, eles têm que ganhar o espaço dele treinando e jogando. Não é no que eles fizeram na base lá atrás, né? Então, assim, por exemplo, por que o Mike perdeu espaço para o Lucas Ramon? Por que será? Não, ele não vinha jogando mal, hein? E ele já estava. Só que mas tem uma questão assim. Bastante no time principal. É interessante, né? Porque o Mike foi um moleque que ganhou a posição do Cedric, que é um cara que tem carreira internacional. Só que em 2 semanas ele foi superado pelo Lucas Ramon. Aí você vai observar, pô, o Mike tem. Todo jogo ele tem que ser substituído. Ele não aguenta. Ele sente. Ele não aguenta. Então, talvez tenha que fazer um trabalho de. Porque se você tiver que entrar em campo para substituir um lateral já, você entra com o Lucas Ramon, você fala, esse cara eu não preciso substituir. O Enzo Dias é a mesma coisa, só quando ele está com cartão. Então, assim, os moleques eles têm que aproveitar as oportunidades que eles têm para, de fato, alterar essa ordem. Agora, não dá para imaginar um moleque à frente do Alisson hoje, em termos de competição. Eu falo assim, em termos de confiança, Arnaldo, porque acho que o Alisson hoje... Mas eu vejo os moleques muito pouco confiança. O Pedro Ferreira... o mundo ideal era buscar no mercado esse meia, né? Era então, mas eu acho que a entrevista do Rui para o pessoal de primeiro, eu acho que não é que o São Paulo não tem... Só vale a pena abrir mão do Alisson por um bom negócio para o São Paulo. Sim. E hoje, se ele sai, ele abre... o São Paulo tem vários primeiros volantes reservas, mas não tem um jogador versátil. Tem o Luan, tem o Pablo, tem o Negruti, mas você não tem um segundo. Né? O Diógenes está sendo colocado no banco agora. Você não tem um segundo. E nós jogamos, né? O time joga com 3 volantes móveis, que é a graça desse time. Essa é a coisa nova. Nenhum deles é volante, né? Exato. Nenhum deles é volante. E o Alisson é um desses jogadores, curiosamente, né? Só fazendo. Mas, enfim, mas eu acho. Mas aí só. Desculpa, Valentim. A única forma é a forma do Renan. É o Rafinha dar uma entrevista ao lado do Alisson e eles se colocarem para o torcedor. Talvez não dê certo, mas é a única forma. Não adianta o Rui falar, a gente debater, o Crespo falar algumas coisas. A questão é, agora, caras que têm ascendência sobre o torcedor. No caso, o Rafinha. Tudo que o Rafinha fez até agora, os caras, né? Todo mundo. Não, Rafinha. Mas o Rafinha não deu uma entrevista até agora. E o Rafinha é um cara que tem conexão grande com o torcedor. Eu vejo, como você, Renan, a única possibilidade de uma possível lenta